Olá, caríssimos! Eu tô aqui hoje para falar sobre este livraço irresistível do Adam Walter. O subtítulo dele já mostra que vai chegar para destruir tudo. Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? Então não adianta você dar essa desculpa que você não é viciado, né? Que aquela conversa de viciado, né? Eu não sou viciado no meu celular, eu paro quando eu quero, né? Então, a gente tem que rever e pensar isso, que na verdade é um fato que a grande maioria de nós somos viciados, sim, em celulares, nos nossos smartphones, né? Então, esse autor, ele, para mim, esse livro, né, Irresistível, ele é muito importante, foi um dos livros que me levou a pensar mais sobre tecnologia, né, sobre essa questão dos vícios. Foi um dos primeiros livros que eu li, e na época ele era até lançamento, né? Ele é de 2014, e deixa eu ver aqui quando é que foi traduzido originalmente, né? 2014, e ele foi traduzido em 2018, né? Mas ele, assim que ele saiu aqui no Brasil, eu já conheci ele antes, né? Já tinha lido algumas partes antes, ele se tornou assim, extremamente importante porque ele exatamente investiga, né, essa questão do vício. Tá? Então você vê assim, já no prólogo, né, você já vê aqui ele vem, né, o que o autor vem trazer. Então olha só que interessante, ele cita um evento da Apple, já no comecinho aqui, em 2010, né, quando o Steve Jobs revelou o iPad. Né? Então ele vai falando que é extraordinário e tal, né, explicou aí por 1h30 como o que o iPad, né, por que o iPad era tão bom e tal. Né? Então, ele falava, né, todo mundo tem que ter um iPad, todo mundo vai ter um iPad. Mas, mesmo eles, né, falando tudo isso, elogiando, sendo, né, o cara por trás dessa invenção, ele proibia os próprios filhos de terem um iPad. Né? E aí, isso chamou bastante a atenção do autor aqui, né, do Walter, e aí ele foi vendo que vários, na verdade, pessoas que estão ligadas, várias pessoas ligadas à tecnologia, elas não deixavam que os seus filhos usassem tecnologia. Isso chamou bastante a atenção dele, né? E aí, né, com isso, o autor vai ver, né, que falando, né, sobre tecnologia, sobre o vício comportamental e como que muitas pessoas entendem isso, os grandes funcionários, os grandes empresários desse ramo de tecnologia, eles sabem que é extremamente viciante. Eles, na verdade, trabalharam para tornar extremamente viciante. Então ele vai falar, eu acho legal porque ele vai falar do ponto de vista da psicologia. Tá? Então não tanto assim como que a questão assim, como que a tecnologia foi construída para ser viciante, tá? Mas antes ele vai falar como que a gente tem alguns ingredientes na biologia humana, na psicologia humana, que nos levam a ser viciados. Isso é interessante. Então ele é um livro muito complementar com outros livros aí também que vão falar mais sobre como a tecnologia é construída, né, para ser extremamente viciante. Né? Então ele vai falar, o autor, né, só para deixar aí claro, né, ele é professor de marketing e psicologia na Universidade de Nova York, então ele tem essa relação muito forte, né, de tentar entender, de compreender como que funciona, né, as questões do vício. Então assim, são 3 grandes partes, né, que ele fala. Então a parte 1, que é o vício comportamental, logo eu vou comentar cada um. Depois a parte 2 é os ingredientes do vício comportamental e depois o futuro do vício comportamental. Né? Então, assim, cada um ele vai dizer, né? Por exemplo, lá já o que é o vício comportamental? Né? É o apego profundo a uma experiência que, na verdade, é prejudicial. Né? Por isso que é vício comportamental. Né? Senão seria uma virtude comportamental. Né? Não, é um vício comportamental, uma coisa negativa. Né? Então, é um apego profundo a uma experiência que é prejudicial e que é difícil viver para a pessoa que é viciada. Né? Então, normalmente a gente associa com usuários de drogas, né, com fumantes e tal, né, mas agora também a gente usa para tecnologia. Né, tanto que é uma frase bastante comentada, aí, até mesmo eu falo bastante, né, que a própria empresa de tecnologia, né, são 2 grandes empresas que usam o termo usuários, né, para os seus clientes, as de drogas e as de tecnologia. Né, então realmente está mostrando que é relacionado a vício.
né? Então, o vício comportamental, o Walter vai falar, que surge quando uma pessoa não pode resistir a um comportamento, né, que apesar de atender a uma necessidade psicológica no curto prazo, ela causa um mal significativo a longo prazo, né? Se você fumar, você vai ter câncer do pulmão. Se você usar demais celulares, você vai ter problemas, né? Eu selecionei aqui um exemplo aqui que ele fala, né, com relação à questão dos celulares, né, que o celular, ele é tão forte a questão do vício que a mera presença do celular ela é prejudicial. Tem vários estudos que vão mostrar isso, né? Então, fizeram estudos psicológicos, fizeram estudos experimentais, né, com as pessoas ali, né, com como que só os celulares presentes já modificava a forma como a pessoa conversava com outras pessoas, a forma como a pessoa se concentrava para fazer uma atividade, por exemplo, ler um livro, né? Só estar presente ali já afeta isso, né? Então, recentemente, o relatório da Unesco sobre tecnologia e educação, ela trouxe isso, né, como falando que os celulares têm que ser banidos da sala de aula porque a mera presença dele ali afeta, né? Quem é professor, quem é pai, e mesmo você mesmo, né, sabe que isso afeta muito, né? Tá ali o celular, você tá lendo, você dá aquela escapadinha, deixa eu dar só uma escapadinha, né? Então, já afeta, mesmo que você nem pegue ele, na verdade, ele já afeta, né? Então, muito complicado nisso, isso. Aí ele tem, dentro dessa parte 1, né, que são 3 capítulos, que ele vai falar sobre a ascensão do vício comportamental, o viciado em cada um de nós, depois ele vai falar sobre a biologia do vício comportamental, né, que ele fala que, da mesma forma que as drogas, né, as sugestões comportamentais elas disparam a produção de dopamina. O que é a dopamina? Né? É um neurotransmissor que desempenha vários papéis importantes no cérebro, tais como, né, desempenhar um papel importante no sistema de comportamento motivado e recompensa, né? Então, quando você pega, e por exemplo, você tem coisas boas também, né? Dopamina não são coisas ruins. Quando você está ali, vai fazer um exercício e você já é uma pessoa que gosta de exercícios, né? Só o mero fato de você amarrar o cadarço já te dispara a adrenalina, já te dá uma sensação boa, né? Mas também, né, mesma coisa um viciado num jogo, né? Ele liga ali, ouve o barulhinho de ligar o videogame ou o laptop, ele já dispara uma carga de dopamina, né? Os níveis de dopamina vão muito lá em cima, né? Então, né, os vícios comportamentais, eles se parecem nesse sentido com viciados em drogas, né? Eles não são só viciados em substâncias ou comportamentos, mas também, né, por questões de sofrimento psicológico, né? A pessoa usa como uma forma de escape, né? Eu estou muito cansado, pega o celular, né? Eu mereço um pouquinho, né? Eu estou triste, vai para o celular, né? Então, isso vai fazendo com que vai gerando, né, esse vício comportamental, né? Então, as companhias tecnológicas, elas sabem disso, tanto que tem muitos psicólogos trabalhando dentro dessas grandes corporações de tecnologia das redes sociais e elas se aproveitam disso, né? Se aproveitam desses elementos, estudam como funciona o nosso comportamento e aplicam isso contra nós, né? Então, a tecnologia hoje, ela é até tecnologia viciante, ela é aceita, né? É uma parte do comportamento aceito de um modo que substâncias viciantes nunca vão ser, né? Tem um caráter viciante, tem um caráter negativo, mas mesmo assim todo mundo aceita, não tem problema. Você está numa roda de amigos, várias pessoas no celular, né? Afeta a produtividade, afeta os seus estudos, afeta o seu sono, afeta um monte de coisas. Mesmo assim, os celulares, né, são tranquilamente aceitos, né? Algumas escolas, inclusive no Brasil, têm caminhado no sentido de proibir celulares na sala de aula, né, para mudar isso, né? Então, assim, tem os ingredientes. A parte 2 vai falar sobre os ingredientes do vício comportamental, né? Então, ele fala, inclusive, ou como elaborar as ferramentas de como elaborar uma experiência viciante. Então, esses elementos que ele vai falar são aí 5 capítulos, 6 capítulos, onde ele vai mostrando cada passo disso, né? Como que a gente é levado a se viciar. Isso nos ajuda a pensar, né, para a gente tentar driblar isso. Então ele vai falar sobre as metas, né? A gente está sempre em busca de metas. Então você está jogando um joguinho lá, né? Então eu fiz tantos pontos, agora eu quero fazer mais pontos, né? Então teve um menino recentemente, 12, 13 anos, que fechou, foi o primeiro que finalizou Tetris, né? Então ele tinha essa meta de fechar o Tetris, né? Provavelmente ele jogou tantas horas, ele vai ter que criar um novo, né? Uma nova meta, fechar em menos tempo, sei lá, né? Fazer alguma coisa
mas porque ele não vai sentir um grande vazio na vida dele. É muito triste isso, né? Outro elemento é o feedback, né? O retorno, né? A gente é vivido muito, né, com essa questão do feedback, do retorno. Ele vai falar sobre a questão, por exemplo, do botão de like, né, que foi uma coisa que demorou para ser incluída no Facebook, mas é aquela ideia, né? Tipo, você lança uma foto, uma postagem e você tem os likes, você tem o feedback, o retorno. Então isso foi revolucionário no Facebook, né? Empolgou ainda mais as pessoas para usar mais, né? Então, extremamente viciante. Outro ponto é a questão de que do progresso, a questão de que você está fazendo progresso, né? Então, por exemplo, o Mario lá é isso, né? Você vai andando e vai progredindo. Jogos, né, em geral, mas o Mario foi um grande sucesso, né? A Nintendo, ela existia já há uns 90 anos e só em 1970 que ela foi entrar no ramo de videogames e aí, né, com o Mario e outros jogos foi extremamente viciante porque trazia aí essa noção de que você estava progredindo, né? Então, nós gostamos muito disso. Outra é a questão da escalada. As tarefas vão se tornando mais difíceis com o tempo. Então você pega os jogos, isso, né? Você vai ficando cada vez mais difícil e você vai ficando mais preso cada vez mais. Se fosse difícil desde o começo, você ia abandonar, né? Não ia curtir. Outra estratégia, outro ingrediente do vício comportamental são os cliffhangers, né? Que é o recurso de deixar a narrativa em suspenso para prender a atenção. Isso é muito usado em filmes, séries, né? O cliffhanger ele se originou lá no século XIX, né? O Thomas Hardy ele escrevia lá um conto, Pair of Blue Eyes, esse conto era publicado, né, semanalmente e tal. Não, na verdade era um capítulo por mês, imagina. Né? E aí, por o interesse permanecer uma hora, o Thomas Hardy coloca um dos seus personagens principais lá, exatamente na beira de um precipício. Né? Ele fica preso e acaba, você tem que esperar um mês para saber se ele vai viver ou não. Né? Exatamente isso, cliffhangers, né? Ficar pendurado na beira do precipício. Né? Então essa ideia é muito forte, né? Você vê na Netflix, né? Você fica lá, você termina, você binge watch, né? Você quer assistir de novo, continuar, né? Você sai uma série nova, né? Stranger Things, né? O pessoal vai lá e num dia assiste tudo, né? Sai tudo. E aí, algumas vezes eles estão fazendo muitas vezes de um capítulo por semana, né, para as pessoas ficarem presas, elas vão lá assistir de novo, né, então as pessoas ficam presas. E o outro ingrediente é a questão da interação social. Nós somos seres extremamente sociais, né? Então as redes sociais estão aí para tentar aproveitar essa ideia, né? Então gera, claro, todos nós sabemos, uma falsa sensação de interação social, né? Então ele vai falar que o Walter aqui vai falar que é muito problemático isso para as crianças, porque as crianças desenvolvem atividades mentais, né, muito cedo na vida. Né? Então, ali por volta dos 4, 5 anos, por exemplo, desenvolve novas línguas. Né? Até os 4, 5 anos é uma facilidade. Né? E as habilidades sociais também. E aí, se você deixa uma criança sem interagir muito, ou um jovem sem interagir muito, pessoalmente, presencialmente, o que a criança vai fazer? Ela vai sofrer um problema social, não vai saber se comunicar socialmente. É uma coisa muito interessante que o autor chama aqui. Eu sempre, inclusive quando eu falo sobre essas questões de redes sociais, eu chamo a atenção para esse termo, que ele é muito interessante, que é ambliopia emocional. Tá? Muitas crianças hoje têm ambliopia emocional, quer dizer, elas são meio que cegas para as dicas sociais. Né? Elas perdem essa noção. Então, algumas coisas elas ficam sem noção. As crianças ficam sem noção porque elas não sabem. Então, se um pai faz uma cara feia ou outra pessoa faz uma cara feia que não está gostando da brincadeira ou do comentário que ela fez, essa criança que não tem um convívio social tão forte que ela perde essa capacidade de interpretar, né, as expressões corporais. Eu tenho um amigo que falou, psicólogo, que falou isso, que ele teve muita dificuldade quando ele atende crianças e depois depois da pandemia vieram muitas crianças que ficaram muito tempo, né, sem convívio social e tinham dificuldades muito grandes de sociabilidade.
Então é isso. E a gente faz as crianças dar o celular, né, qualquer coisa lá, dá a babá eletrônica para as crianças, e as crianças estão perdendo essas habilidades. Então é muito sério isso. E isso é muito legal, esse livro do Walter, porque ele vai trazendo muitos elementos das crianças também, né? Dos estudos relacionados a crianças, dados sobre crianças também. Então é muito interessante nesse sentido, né? Para os pais e educadores aí estarem lendo. Depois, o futuro do vício comportamental, algumas sugestões. Claro que, né, é um trabalho, um capítulo que seria em construção, né? A gente precisa pensar ainda, né? Um livro que já tem aí exatamente, completa 10 anos de lançamento, a gente tem novos desafios e tal, mas é muito interessante pensar. Já o capítulo 10 dessa terceira parte, né, ele já fala sobre cortar vícios no berço, exatamente, né, fazendo esse link com as crianças, né, os grandes estudos aí vão mostrar que você tem que cortar mesmo, né, não deixar as crianças utilizarem, né, como lá ele começa o prólogo já falando que os grandes empresários, né, o Steve Jobs, por exemplo, não dá tablets para os seus filhos, né? E a gente lá cai como um peixinho, né? Jogando celular na mão das crianças. Ele fala, não faz, corta, né? Diminui mesmo o celular para as crianças, porque as crianças são muito vulneráveis aos vícios, né? Então, elas não têm autocontrole. Muitas vezes os adultos não têm autocontrole. Imagina uma criança, ela vai ficar lá, você dá lá, ela vai ficar 10, 12 horas no celular, né? Então, ele vai trazendo dados que mostram, né, que diminui a atenção, afeta a memória, traz a síndrome do pensamento acelerado, que a gente sabe muito hoje, né? As pessoas assistem shorts, aceleram áudios no WhatsApp. Imagina isso, é muito ruim para as crianças, né? As crianças têm se tornado maus comunicadores, porque estão usando só celulares, né? Então as crianças aprendem muito mais, ele bate nessa tecla, as crianças aprendem muito mais interagindo com pessoas e não com telas, né? Então, os pais têm que estar lá acessíveis, comunicativos, conversas significativas, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos a usar tecnologia. A gente tem que se educar mesmo para poder dar exemplo para as crianças, né? Porque da mesma forma que a gente ensina as crianças a comer, não falar com estranhos, né? A hora de dormir, a gente tem que ensinar também a usar tecnologia. A gente tem falhado bastante nisso, né? Como sociedade, né? Então, é um grande chamado. E aí o capítulo 11, é o penúltimo, eu acho que é um dos capítulos mais interessantes, acho que é a cereja do bolo desse livro, que se chama Hábitos e Arquitetura. Né? É fantástico, tá? Esse capítulo, que é exatamente, né, como nós somos pessoas do hábito, somos seres dos hábitos. Né? Então ele vai falar assim, como que o nosso uso do celular, muitas vezes, está relacionado a como a gente distribui na nossa casa os aparelhos eletrônicos, né? Então, só você pensar, né? Antigamente, se você lê lá o Fustel de Coulanges, os autores que falam a cidade antiga, né? Que ele fala que em Roma antiga as pessoas sentavam em volta da lareira. A lareira era, né, onde ficavam os deuses dos lares ali em cima, né? Então, os deuses da casa, por isso que a gente tem a lareira. As pessoas se reuniam em volta da lareira. Hoje as pessoas se reúnem em volta de uma TV ou ficam em roda, cada um com o seu celular. Né? Então, as nossas casas são construídas, a nossa vida é construída em volta das nossas tecnologias. Né? Então, os celulares, ele fala assim, né? A gente fazer uma autoavaliação. A que distância você está do seu celular nesse momento? Consegue alcançá-lo sem mexer os pés? E quando dorme, consegue pegar o celular sem levantar da cama? Se você for como muitas pessoas, essa é a primeira vez que considerou essas questões. E se a sua resposta para uma ou para as duas será sim, a gente tem que repensar, né? Como que a gente tem feito, né, com os nossos celulares. Então, né, às vezes esquecer o celular em outro cômodo para ler, para estudar, para fazer um trabalho produtivo. Né? Então, não ir, né, deixar na cama ali você toda hora, isso afeta demais a nossa qualidade de vida. Né? Tem afetado demais. Então ele fala assim para a gente reconstruir a arquitetura da nossa casa. Isso até pensar com relação às crianças. Proibido o celular no quarto. Na minha casa, por exemplo, é proibido as crianças levarem o celular para os quartos. Né? Porque a gente sabe o mal que isso faz. Né? Então o quarto é lugar de dormir, de ler, né? De brincar. Então deixa. Vamos jogar um jogo juntos, de tabuleiro. Deixa o celular do lado, não deixa lá presencial. Eu às vezes cometo essa falha mesmo, esqueço disso. Né? Tem que relembrar, deixar lá, não, deixa lá o jogo agora, são as pessoas aqui, vamos interagir. Né? E aí, por último, ele fala sobre gamificação, talvez um dos capítulos que eu
tenha gostado tanto, assim, que ele fala, né, de usar esses elementos para o bem, né, usar essas questões que a gente sabe, que a gente gosta, né, de gamificação, de busca por metas, né, aqueles ingredientes do vício comportamental e usar para as coisas boas. Por exemplo, um Duolingo, né, é uma gamificação. Você, a sua busca de meta, né, agora eu vou aprender mais e tal, faz com que você também, a tecnologia faz com que você tire coisas boas disso. Né? Então tem muita gamificação na educação e tal. A gente precisa conversar sobre isso também bastante, né? Pensar como isso pode ser uma coisa boa, mas também pensar nas coisas negativas disso. Ele mesmo coloca, isso é interessante, né? Não é assim, ele não é um cara plenamente otimista, então gamificação é uma coisa boa, vamos lá, né? Ele fala também, ele acaba falando, né, de questões problemáticas da própria gamificação, mas ele acaba falando que isso pode ser, né, uma solução para a gente também, uma das soluções, né, para a gente reverter esses problemas com tecnologia. O ponto é que a gente precisa pensar sobre tecnologia, e esse livro acho que ele dá bastante ferramentas para a gente pensar sobre os vícios em tecnologia, para a gente reconhecer que existe esse vício, não dá para se enganar mais que não existe um vício em tecnologia, que a grande maioria das pessoas que possuem um celular e um smartphone são viciadas, né? E como a gente tem que avisar isso, como a gente tem que nos educar e educar as próximas gerações, né? Então, é um excelente livro esse aqui, Irresistível, do Adam Alter, para pais, para educadores, né, para todo mundo, porque ele destrincha o vício em celulares. Então fica a minha recomendação desse livraço, que é para ser lido, discutido e relido, tá bom? E posto em prática.